Reunião ordinária da Câmara Municipal de Tacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook, sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos e convido para juntos orar ao Pai Nosso. Nosso que está no céu, santificado seja o nome. O secretário chegou. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, público presente, telespectadores, colegas, companheiros vereadores. Alberto Lopes. Presente. Dimas Brasileiro. Presente. Euci. Presente. João Paulo presente. Zé de Horácio. Presente. Juvenal. Luísa. Rebeca. Presente. Ueré. Presente. O Edno Augustinho. Presente. Buguinha. Vereador Buguinha, desculpa, vou ler você aqui. Presente. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a reunião e convido os novos vereadores para assinar a relação de presença. Quero registrar aqui a presença do servidor da Prefeitura Jacques, onde nós cumprimentamos. A partir desse momento, nós vamos fazer a prestação de conta dos 4 meses inicial do nosso mandato, onde a gente vai estar passando a palavra para Márcio, que é responsável contador, o tesoureiro responsável hoje, que é o Rafael, para estar explanando as despesas da Câmara Municipal desses primeiros 4 meses, né, Márcio? Ele fez uma planilha bem objetiva. Qualquer dúvida é só solicitar a parte interna da contabilidade e os demais pode estar procurando o contador da casa, Marcinho. Com a palavra, o contador Márcio. Boa noite a todos, público presente, público pelo Facebook. Estou aqui para, mais uma vez, mostrar a lisura da casa, mostrar a transparência. Vou ser o mais breve possível, para não segurar o trabalho de vocês, mas fiz um trabalho aí bem objetivo, com o intuito de mostrar para vocês que nós estamos trabalhando sempre no verde, graças a Deus. Foi um pedido do presidente, desde o primeiro dia que ele entrou aqui, o objetivo é trabalhar com planejamento. Se for comprar uma bala, ela tem que estar planejada. Se não tiver, teremos que mexer no planejamento inicial. É claro que aparecem as demandas, existem as demandas que vão aparecendo e ela tem que se encaixar nesse planejamento. Temos aí, nesse primeiro quadro aí, todo o que foi gasto. Não, na verdade, está bem enxuto isso daí. Mas quem precisar, com mais detalhes, por exemplo, a folha, o que foi gasto com o pessoal do efetivo, contratado e com os vereadores. Se quiser esse detalhamento, eu tenho. Tenho em mãos. Fiz com o valor total, justamente para diminuir o trabalho, a conversa. As diárias, tá todo mundo aí. Todos que viajaram estão aí, as diárias. Tá? E vou explanar de um por um. Tem o gasto total com o pessoal nosso hoje, está dentro dos padrões, que é de 70%, a gente está em 48,80%. Tá?
Está aí o valor dos 4 meses em conta que ficou também. Vou explicar quanto foi. E temos também a minuta diária da Receita, que é o nosso tesoureiro que vai falar. Primeiramente, a despesa. Com folha, até o mês 4, a gente gastou R$ 611.277,70. Esse no total geral. Vereadores, servidores efetivos, contratados e comissionados. Diária, R$ 76.590. A passagem de despesa com locomoção, que é o reembolso de vocês, quando vocês chegam na viagem, foi gasto até hoje R$ 20.846,63. Investimento para a instalação da Câmara, que são esses móveis. Muitos deles passaram para ser pago agora esse ano. Está incluído aí. Tá? Esse Mendes Móveis mesmo é um deles que entrou, tá incluído aí. Tá? E outros equipamentos que foram comprados também. As câmeras, né, senhor presidente? As câmeras que vão ser instaladas. E assim por diante. Material de consumo, aí no caso seria papelaria, produtos alimentícios, de limpeza e vice-versa. Outro serviço terceira pessoa física, que são trabalhos esporádicos que a casa necessita, foi no valor de R$ 2.041. Outro serviço terceira pessoa jurídica, no caso são as manutenções, o livro, por exemplo, presta serviço para manutenção de computador, é um deles. Inclui também muitos outros trabalhos aí, também essa pessoa jurídica, que é no caso do assessoria, inclui também sistema. Aí vem indenizações e restituições, é quando o presidente compra alguma coisa de emergência e ele é restituído. Tem um valor aí de R$ 2.176,41. O IPREME, que é o gasto com IPREME, R$ 19.679,70. E pagamento de resta pagar que passou de um ano para o outro. Esse aqui é o processado. No caso, a Câmara só pode passar resta pagar se tiver o dinheiro na conta. Se não tiver dinheiro na conta, o valor que passar em conta é o que tem de notas fiscais para pagar, para ser paga no período. Ou seja, nós não temos caixa igual à prefeitura. A prefeitura pode passar a resta pagar e pode pagar até o final desse ano. A Câmara não. A Câmara tem que passar, se é 100 mil de despesa, tem que ter 100 mil na conta. Foi o que aconteceu. Tá? Temos aí também um demonstrativo do gasto com a folha. Presidente, só uma pergunta, até para a gente depois não passar. Sim, meu filho. Esse resto a pagar, né? Sim. Essa prestação de conta do resto a pagar, ela foi feita o ano passado também, constando na prestação de contas passada, ou ela só incide sobre a prestação atual? Não, ela passa também na prestação de conta. Tá, então, mas aí, por exemplo, o resto a pagar, ela consta lá na prestação de conta que Sim, deveria... processado. Ela passa como resta pagar processado. Vai passar de um ano para o outro. Esse ano ela foi paga, foi sanada a dívida. Mas ela está lá como processada, não paga. Sim. Entendeu? Processada a pagar. E agora ela passa processada, paga. Sim. E aí, depois vocês, né, até por uma questão de precaução mesmo, vocês poderiam deixar disponível, né, a prestação de contas para mim, como eu não era legislador na época, eu gostaria de ter acesso, né, aos 3 quadrimestres do ano passado, para mim poder dar uma olhadinha também, só para mim conferir. Na verdade, nos 4 últimos meses. Desse não vai precisar, que você já está fazendo a prestação de conta aqui, eu falo dos últimos 3, antes dessa legislatura. Obrigado, Márcio. Nada. Continuando aí, demonstração dos gastos com folha. Foi gasto até hoje 611 mil, como já falei lá no início, 277,70. O nosso acumulado hoje, que o seu total pode ser de 70%, nós estamos em 48,90. Portanto, estamos trabalhando no verde, graças a Deus. E temos aí o nosso saldo, que o mesmo saldo que eu tenho aí na conciliação bancária, é o mesmo saldo que está batendo com o saldo do extrato bancário. Ou seja,
em 30 de abril de 2025, nós fechamos a nossa conta com 311.167,82. Hoje temos um saldo maior, porque já estamos no mês 6, e no mês 5, dia 20, caiu mais um novo repasse de 32.500. É onde vai estar explanado aí o nosso Rafael vai falar isso daí para vocês e falar um pouco sobre as receitas. Porque a Câmara não tem receita como tem a Prefeitura. Nossa receita é só através de repasse, do 10º. E essas receitas que entram como INSS, ela entra como receita e sai como despesa, porque a gente recolhe e repassa. É onde o Rafael vai estar explanando para vocês aí também, um pouco rápido, para não atrapalhar o trabalho da casa. Eu quero agradecer vocês. Se qualquer dúvida, igual o senhor Heré solicitou, é só ir lá. Já está até impresso ali, para quem precisar, tá? Boa noite, obrigado pela atenção. Qualquer coisa também. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Em nome do presidente da mesa, Bruno Thiago, gostaria de cumprimentar toda a mesa. Em nome do nosso amigo Alberto, gostaria de cumprimentar todos os demais vereadores. Minha fala vai ser bem breve, né? Porque o Márcio já apresentou o detalhamento das despesas. Eu queria só passar, né, os valores que eu tenho trabalhado em conta. Então, nesse período aí de 1º de janeiro até agora, dia 30 de abril, que é o período no qual está sendo feita a prestação de contas, ficou em conta R$ 97.028,91, que é saldo de ano anterior, então que conta como recurso, né, para ser utilizado no exercício atual. E eu vou passar um valor para vocês aqui, que é o valor de R$ 1.446.993,88. Esse 1 milhão, vocês podem me perguntar depois, o que acontece? Se a gente for pegar as 4 parcelas que foram repassadas, na verdade daria 1.250.000, certo? Porém, como é feito o desconto do servidor, do INSS, do imposto de renda, então esse recurso ele sai como despesa e retorna como receita. Então, por isso que a arrecadação aqui, ela consta com um valor a maior, né? Na hora que vocês forem fazer a consulta lá no portal da transparência, tudo, ver o detalhamento, essa diferença é por isso. Tem um montante em torno de 189.000 e alguns quebrados. Esse valor, ele entra como receita e sai como despesa, o mesmo valor. Então, por isso que aqui, quando a gente passa o montante nos relatórios que Márcio apresentou, esse montante de R$ 1.446.393,88 é o repasse da prefeitura dos 312.500 mensal, que daria R$ 1.250.000, mais esse valor que é descontado como despesa e que entra como receita para os cofres da Câmara. Então, nós tivemos uma despesa total aí no período de janeiro a 30 de abril de R$ 1.232.254,97. Né? Então, quando você abate aí das receitas, essa despesa de R$ 1.232.254,97, nós fechamos no dia 30 de abril com saldo em conta de R$ 311.167,82, que foi o que o Márcio já tinha apresentado também. Era basicamente só isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Boa noite, Rafa. Boa noite aos presentes aqui na nossa tribuna. O Jackson que está ali, né, Jackson? Funcionário da prefeitura. Rafa, eu gostaria de saber, Rafael, né?
Eu costumo te chamar de Rafa aí, mas é Rafael. Eu gostaria de saber, hoje você é de Márcio mesmo, qual foi o saldo remanescente, ó, né, você é relativamente novo aqui na Câmara, mas eu não sei se você já tem essa informação, qual foi o saldo remanescente da legislatura passada para essa? O valor que eu falei no início aqui, 97.028,91. Mas me parece que Márcio trouxe um saldo remanescente aqui que diverge. Não é não, Márcio? Então fez a devolução. Aí tem quando a despesa que ficou, ela é a menor do que o valor que ficou em conta, esse valor que sobra, ele retorna os cofres públicos. Tá. Então esse valor de indenização de... Cadê aqui? Investimento? Não. Restos a pagar, é o último aqui, né? É mil Tá. mil e alguma coisa. Foi devolvido 1.123,01 centavos, que foi devolvido porque o valor que ficou a maior do que as despesas que tinha em restos a pagar. Tá. Aí é tanto que quando você for fazer a análise total do relatório aí, Sim. você vai ver que as despesas ao final do dia 30 de abril, ele vai bater exatamente com o valor que tem em conta. O valor do relatório aí, ele bate exatamente. Acho que também seria interessante, depois a gente pode complementar nesses relatórios aí, os extratos bancários, que fica fácil de comparar os valores das movimentações. Eu não sei qual o rito, que até porque eu sou novo, a primeira legislatura, mas eu ia sugerir isso também, né, que entendo, né, que para apresentação isso daqui é suficiente, mas que para nós, né, vereadores, fosse fornecido uma questão mais detalhada aí para a gente entender esse processo também. Eu tenho interesse em entender esse processo, para entender como que é gasto, como é que funciona esse rito, né, esse processo contábil, esse processo legislativo mesmo, então é mais nesse sentido. E se pudesse me disponibilizar essas notas também, para mim ter um entendimento maior, eu agradeceria, né, a princípio aí, até para não ficar essas dúvidas aqui, né? Você está já me sanando, né, a dúvida que eu tinha dessa diferença, que o a mais é devolvido, mas eu gostaria de ter acesso, né, a isso mais detalhadamente para a gente ter esse controle aí. De antemão já te agradeço, Rafael, agradeço também o Márcio pelo esclarecimento e muito obrigado pela fala. Quero agradecer Márcio e Rafael pela explanação. E a questão das despesas detalhadas, ele já tem lá pronto. Depois, quem quiser, está pronto. Agora, as prestações de contas anteriores, aí já requer um pouco de tempo, né, Márcio? Porque isso aí já é de outro mandato. Ela foi realizada, presidente? As prestações de contas da legislatura passada? No seu mandato foi, não foi, Alberto? Não, eu falo da legislatura passada. Da Alberto é um anterior. Eu falo da legislatura passada, os 2 anos anteriores. Do Juvenal? Eu não me recordo. Foi feita a prestação de quadrimestral? Porque a lei ela fala que tem que ser quadrimestral. Não, acho que não. A lei ela exige que tem que ser quadrimestral. Eu não me recordo. 2 últimos anos. Mas é quadrimestral. A lei ela fala que é quadrimestral. Obrigatoriamente quadrimestral. E aí eu acho que a gente precisa dar uma olhada nisso, porque assim, presidente, entendo, né, que não tem nada a ver com a sua legislatura, né, você não vai ser, né, vai ter não tem nenhum tipo de penalidade para o senhor, mas eu entendo que, por exemplo, para fins, né, de entender que, olha, a folha de pagamento, por exemplo, se eu for fazer um comparativo com a folha de pagamento da prestação de contas que deve ter sido fora, né, desses de quadrimestral, eu entendo que a gente vai ter uma comparação totalmente distorcida de gasto. A gente vai comparar um gasto de 4 meses com 6 meses. Né? E fora que está fora da lei, né? Se a gente for ver, é expressamente fora da lei. Então a gente precisa olhar isso com mais cuidado, né? Porque tem alguma coisa de errado aí, né? No sentido da prestação de contas. Então, assim, se a gente pega hoje aqui, a gente vai ter 4 contra 6. A geral. Ela fala que a prestação de contas é quadrimestral. Tanto é que o advogado do curso que eu fiz de controle interno da Câmara, ele me colocou expressamente, que é quadrimestral e não semestral. Todas as câmaras são quadrimestrais e não semestral.
né? Então, assim, a gente precisa olhar isso com mais carinho, né? Eu acho que Os dois estão aí, Juvenal e Alberto. Alberto, eu não sei. Eu estou cobrando justamente para fins de comparação, para a gente entender e até a gente dar uma resposta também para a sociedade dos gastos. Né? Eu entendo que o nosso papel, né, de legislador aqui, a gente também precisa prestar contas também, né, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer, porque senão a coisa também anda solta, né? E a gente, não, infelizmente, não pode andar solta assim, não. Em relação à questão do finalmente, porque maio e junho ainda não fechou. Então, por isso que você consegue fazer esse planejamento, para estar sendo apresentado agora em junho, não, o seu não justamente para... Porque o que foi fechado na contabilidade só foi até abril. Não, o questionamento não é nem... Não, mas eu entendi o seu raciocínio. A sua está dentro do prazo, é isso mesmo. Agora, a questão dos ex-presidentes, eu não me recordo. Agora, por exemplo, os móveis, cadeiras que eu paguei, foi tudo de acordo à liquidação. O material chegou, eu fui lá e paguei. Então, tudo isso a gente vai prestar conta no decorrer de cada fechamento de cada quadrimestre aí em relação à Câmara. Isso vocês podem ficar tranquilos. E lá no sistema e no próprio extrato do banco, lá tem detalhadamente para quem foi pago, as despesas que foi paga. Então, isso aí já tem disponível, vocês podem estar pegando lá. E aí a gente pegar as atas, né, das reuniões do ano passado inteiro e dos anos anteriores, para a gente entender se essas prestações de contas elas seguiram, né, a lei aí. Para a gente dar uma olhadinha nisso também. Tem que ser olhado com cuidado, porque é isso, assim, né, no final das contas a gente está aqui com o fiscalizador, né, todos nós somos fiscalizadores, estamos, né, em tese aí, fiscalizando o município, essa é a nossa obrigação. Então a gente tem uma obrigação também, né, enquanto legislador, né, enquanto Câmara Municipal, de prestar uma conta aí, né, à sociedade. Com certeza. E, ao meu ver, essa conta ela não foi prestada. Então a gente precisa olhar isso daí. Sim. Né? Vocês podem estar olhando com a contabilidade, com o próprio presidente da época, essa situação da prestação de conta dele. Essas informações eu posso requerer lá, presidente? Pode. Tá. Pode. É porque eu entendo que é uma continuidade. Sim, né? sim. O presidente passa, mas a Câmara ela continua. É a mesma coisa da prefeitura, do serviço público, ele tem que ter uma continuidade. Então a gente não pode correr frouxo assim, não. Né? Te parabenizar, presidente, até aí pela prestação de contas. Tem acompanhado o site lá, o site está em dias, né? Eu tenho visto lá as portarias sendo publicadas, os pregões sendo publicados, coisas que não vinham sendo feito antes. Né? Então, te parabenizar por isso, é isso que a gente espera, né? É isso que eu espero de você, né? Uma clareza, uma transparência. A gente está aqui à disposição, sim, para trabalhar com essa clareza, com essa transparência. Todas as vezes que eu tenho vindo aqui na Câmara requerer qualquer tipo de informação, seja através de requerimento, seja através de um ofício, eu tenho sido atendido. Né? Então, assim, eu não tenho nada a reclamar, né, da sua legislatura nesse sentido. E que continue assim, né, prestando conta, fazendo a coisa, né, do jeito que a gente espera que tem que ser feita mesmo. Viu, presidente? Obrigado. Agradeço, vereador. E em relação a Presidente. A palavra, Rafael. Se for se for do interesse de todos e o presidente autorizar também, eu tenho feito uma planilha de controle mensal das despesas e receitas que a gente faz a movimentação bancária. Talvez seria interessante disponibilizá-las mensalmente, que aí já dá para ir fazendo um acompanhamento para na hora de fazer a prestação de contas já está bem encaminhado o processo, dá para ir sanando as dúvidas no decorrer do exercício. Eu acredito que fica uma maior transparência também, se for de comum acordo aí, presidente, eu posso estar imprimindo todo final de mês e repasse tranquilamente, que eu fecho ela todo. Inclusive a de maio já está fechada lá comigo também, mas a gente tem que aguardar o fechamento contábil, que a gente cruzar as informações, para na hora de passar não ter divergência. E Márcio, aí a cada 4 meses que tiver o fechamento quadrimestral, aí você já pode fazer o mesmo preparo, viu? Já está autorizado. E cobrar dos vereadores, a servidora Marli, junto com a Josi, está precisando atualizar o site da Câmara. A questão de nomes, fotos, perfil de cada um, e tem algum vereador que não entregou. Então vamos atualizar aí, porque ainda lá está constando o nome de dos vereadores da legislatura passada.
Então vamos solicitar aí para estar passando para os responsáveis. Quero agradecer Rafael e Márcio. Agora vamos dar prosseguimento aqui no trabalho. Pela ordem do dia, secretário. Ata da reunião ordinária, número 11 de 2025, realizada no dia 19 de maio de 2025, às 18h30. Ata em discussão. Ata da reunião ordinária, número 12, da Câmara Municipal, realizada no dia 26 de maio de 2025, às 18h30. As duas atas em discussão. Do dia 19 de maio, ela teve uma retificação naquela indicação que não condiz com a realidade de hoje, foi retirado. Essa é a de 19 de maio, essa é a única retificação que tinha nessa. E a da reunião passada, eu vou colocar as atas em discussão no final da reunião, para dar tempo você estar lendo as atas para a aprovação. Tanto a do dia 19 e tanto a dia de 26 de maio. Pelo prosseguimento, secretário. Para apresentação, projeto de lei CM 10. Apresentação na data de hoje, do dia 2 de junho de 2025. Onde altera a redação do primeiro e segundo artigo da Lei Municipal número 1810, de 11 de abril de 2022, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária da Comunidade das Cabaceiras. Projeto de lei de autoria do vereador Vou estar retirando aqui o projeto para correção. Teve um erro de digitação aqui, aí nós apresentamos na próxima reunião. Pelo prosseguimento, secretário. Emenda número 1 de 2025. Apresentação dia 2/6, na data de hoje. Projeto de emenda modificativa número 1 de 2025 ao projeto de lei número 4 de 2025. Os vereadores infracinados no uso de suas atribuições legais submetem à apreciação da Câmara a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 4, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e da outras providências. Altera o artigo 13 da proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2026 para determinar a obrigatoriedade da criação na lei orçamentária anual de dotação orçamentária específica destinada à execução das emendas parlamentares impositivas. Artigo 1º. O artigo 13 da proposta de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 13. A lei orçamentária anual conterá dotação para reserva de contingência de até 3% da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2026.
destinado ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, observando o disposto dos artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320 de 1964 e no artigo 8º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo único. A proposta orçamentária para o exercício de 2026 deverá conter dotação orçamentária específica, desvinculada da reserva de contingência, destinada a viabilizar a execução das emendas parlamentares impositivas, em conformidade com o disposto do artigo 166, inciso 9 da Constituição Federal e demais normas aplicáveis. Artigo 2º. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação, produzindo efeitos para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2026. Plenário Zé Carlos Nascimento, 2 de junho de 2025. Vereadores autorais: Alberto, vereador Buguinha, vereador Dimas Brasileiro, vereador João Paulo, vereador Juvenal, vereadora Luísa, vereadora Rebeca. Pessoal, essa aqui é a emenda à alteração na LDO. É uma emenda modificativa, onde vai constar uma dotação fixa das nossas emendas impositivas, porque as nossas emendas hoje ela é condicionada na reserva de contingência. Então não justifica, se já tem previsão das nossas emendas, não justifica nossas emendas estar atrelada a uma dotação que o orçamento, vou remanejar daqui, vou remanejar. Não, nós já estamos criando a dotação fixa. Inclusive já até conversei com o Ruslan lá que a gente ia estar fazendo essa modificação para as emendas nossas ter mais seguridade em relação à aplicação dela. Então, a emenda está apresentada, a emenda a gente vai votar no dia que for ter a primeira votação da LDO, para não ter a divergência nas questões dos projetos. Emenda apresentada. Reforçando aí, a LDO em anexo, apresentada no dia 28/4, para demais apreciações, análises e prazo já acabando para a votação. Pessoal, em relação à LDO, como tinha surgido algumas dúvidas dos vereadores, a gente tem que marcar uma reunião com o contador da Prefeitura, o Ruslan, para estar tirando e sanando algumas dúvidas. Então a gente já poderia sair daqui hoje para marcar com ele, se possível na parte da manhã, que ele falou que é melhor por causa do expediente de horário dele, para a gente estar tirando essas dúvidas. Então, quando acabar a reunião, para a gente definir aqui, para a gente já colocar a LDO em votação. A LDO já foi apresentada, agora só para tirar algumas dúvidas de alguns vereadores. Pelo prosseguimento, secretário. Indicações. Indicação número 111, de autoria da vereadora Rebeca, onde indica a necessidade de abrir acesso das ruas e cascalhamento do bairro Bandeirantes, Seriema. Com a palavra, a vereadora Rebeca. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, apresento essa indicação considerando as constantes demandas da população do bairro Bandeirantes, Seriema, que tem enfrentado dificuldade de mobilidade devido à falta de acesso adequado e de infraestrutura nas vias públicas. As ruas da localidade estão em condições precárias, o que compromete não apenas o tráfego de veículos, mas também o deslocamento seguro de pedestre, especialmente em período de chuva. Além disso, o bairro está com muito mato em alguns pontos. Infelizmente, está ocorrendo descarte irregular do lixo, o que agrava ainda mais os problemas enfrentados pelos moradores, gerando risco à saúde e ao meio ambiente. A abertura de acesso e o cascalhamento das ruas são medidas urgentes e necessárias para garantir melhores condições de vida aos moradores. Essa ação atende a um pedido legítimo dos moradores
e também contribui para a organização urbana e a valorização da região. Peço, portanto, o apoio dos colegas e a pronto atendimento do Poder Executivo para que essa demanda seja incluída na prioridade da gestão. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação número 113, de autoria do vereador Tinho Wellington Augusto, onde indica a necessidade de quebra-molas na Rua Brasília, próximo ao Café do Boi. Boa noite, senhor presidente, nobre colega, todo mundo aqui presente, nosso amigo Jacques, né, Jacques? E todo mundo que nos assiste pela rede Facebook. Foi um pedido da nossa amiga Andréia, do Café do Boi, para fazer um quebra-mola lá, e por isso que eu estou entrando com essa indicação aí. Ela me procurou e falou que passa muito motoqueiro, o pessoal transitando por lá, é perigoso acontecer um acidente, então ela pediu para a gente estar entrando com essa indicação aí. É só isso, presidente, muito obrigado. Quero parabenizar o vereador Tim pela indicação, mas eu acho que se a gente não sentar e conversarmos sobre esses quebra-molas, vai ficar aqui só centenas de quebra-molas em indicação e não vai sair nenhum na rua. Então, peço os colegas aí para a gente começar a fazer. Pelo menos quebra-molas a gente começa a fazer, que realmente tá ali na JK ali também, ali, eu tô vendo ali também, aquelas crianças entrando, saindo naquela creche ali. Vamos empenhar o máximo para a gente começar a fazer umas e voltar às outras indicações, porque senão a gente vai ficar enchendo de indicações aqui. Parte, presidente. Com a palavra, o vereador Heré. Presidente, eu não sei esses asfaltos mais antigos, né, até porque o contrato já deve ter expirado há muito tempo, mas eu acho que falta também, né, e faltou em alguns momentos aí, é uma responsabilidade também de quem estava gerindo aí a máquina. Se a gente pegar o contrato desse asfalto, ali dos MEI, você vai ver que lá garante os quebra-molas. Eu tive dando uma olhada lá na hora da contratação, teve uma série de exigências lá, tem uma série de contratações, mas a empresa não entregou nem 20% do que estava em contrato. Então uma das coisas que tem lá, né, é o quebra-mola. Então a gente verificar nesses contratos aí, pelo menos os que derem, né, para fazer alguma coisa ainda, se também contemplam, né, se foi contratado também a construção desses quebra-molas. Porque senão a gente às vezes deixa de cobrar um serviço que já estava contratado, gera mais um ônus, né, para o município ter que desprender de mais dinheiro para contratar, para fazer uma coisa que já estava contratada, né, lá no início de um contrato firmado com essa empresa aí. Então, a princípio, né, a gente vê lá, né, junto ao executivo, se essas empresas aí, nesses outros asfaltos aí que ela está realizando, já está contemplado isso, porque nessa eu vi que tem. As outras não tem muito o que fazer, que já são antigos, mas a gente tem esse trecho dos MEI, tem esse trecho aqui da rua Belo Horizonte, que eu também não peguei ainda, mas pretendo pegar para dar uma olhada se foi contemplado, porque se foi, tem que voltar refazendo tudo. Ainda está em tempo, o contrato não venceu, eles ainda estão prestando serviço para a prefeitura, e a gente tem que cobrar que seja feito do jeito que foi contratado. Obrigado, presidente. Boa noite. Vereador Alberto, teve um projeto seu das passagens elevatórias, não teve? Os quebra-molas. Eu acho que é até importante, Zé, você como líder do governo, principalmente nesse período de escola, nessas avenidas onde tem um fluxo maior, e a maioria das cidades já estão adaptando, e queira ou não queira, os motoristas têm respeitado muito essas passagens elevatórias, para que a gente possa estar adaptando aqui no nosso município para estar facilitando aí o acesso do pedestre. Com a palavra o vereador Bertão e logo após o líder do governo, José de Horácio. Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Senhor presidente, eu entrei com esse projeto na gestão passada, solicitando que fosse construído em frente de todas as escolas e creches e agências bancárias a faixa elevada. Essa faixa elevada ela é de suma importância para a segurança dos velhinhos ali que estão ali nos bancos e das crianças também que estão saindo das escolas. Eu aí
eu apresentei, foi aprovado, tá, não foi feito nada, eu também entrei esse ano. E também, só lembrando para o nobre colega Tim, eu entrei também no ano passado com essa indicação indicando a necessidade do quebra-mola ali na Rua Brasília, esquina com a Rua Sérvio de Sá. Uma vez que ali vem as crianças saindo da escola Carmen Maria, e no horário ali de 11h30, e bem como também na que eles estão voltando, indo para a escola também, ali antes de 7 horas. Então, assim, eu vi que havia necessidade também e não foi feito. Então, eu parabenizo o senhor também por estar entrando esse ano, para que seja construído esse quebra-mola e trazendo mais segurança para as crianças do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. É só uma coisa, presidente, que a gente não se atenta, viu, Alberto? A gente não contrata nunca um engenheiro, né, de tráfego. A gente vê aí, ó, tudo errado, placa tudo errada, de formato errado, né, placa de pare com formato errado, no tamanho que não condiz. Eu acho que Zé, que está aí no depósito, sabe, né, falar até mais, né, que a minha pessoa. Mas assim, quebra-mola fora de padrão. Então assim, é feito os trem tudo muito na coxa, sabe? A gente precisa também, né, colocar uma parte técnica nisso. Sabe, às vezes o que eu acho que é certo, eu não tenho conhecimento técnico nenhum. Então a gente pensar aí, né, Zé, você trabalhando no depósito aí, colocar essa necessidade de um engenheiro de tráfego para a gente organizar isso, para parar de dar murro em ponto de faca também, né? Porque senão a gente só vem aqui, daqui a pouco tem que refazer, placa errada, tráfego tudo bagunçado dentro da cidade. Boa noite, meus colegas, o presidente, meu amigo Jacques ali, apreciando aqui a reunião, pessoal das redes sociais. Eu ia falar exatamente isso aqui, porque daí a pouco Itacarambi não vai poder transitar mais veículo, porque nós temos vários pedidos, anseio do povo, e nós deveríamos... Não, já está passando a hora de contratar uma empresa para fazer o levantamento aqui em Itacarambi, onde cabe quebra-mola, onde cabe placa de pare. Nós temos que ter essas placas, porque vai educar nem só o motorista, tem que educar o pedestre, a hora dele passar, a hora dele recuar, por onde ele tem que passar. Porque você vai nas cidades desenvolvidas, tem todas essas questões. Sinalização primordial, cara. Porque ajuda a educar o motorista, o pedestre, e isso é vantajoso. Então, um plano que a prefeitura tem que fazer é realmente licitar. E mandar o cara fazer um trabalho, para depois a gente... falar, está faltando ali porque no plano exige um quebra-mola. Às vezes a gente vai por um impulso, pelo fato de alguém que votou na gente pedir, você ficar sensibilizado e acaba fazendo o pedido. Mas isso é primordial, você trabalhar com os dados, organizado e organizar a cidade. A nossa cidade tem, sim, cresceu desordenadamente. Prefeitura falhou, não tinha um plano e continua a nossa dificuldade. Vocês veem aí o loteamento clandestino. E traz aí o quê? Hoje nós temos um desgaste muito grande com os loteamentos clandestinos. Por quê? Sobra só para a prefeitura, tem que levar água, vem a cobrança da energia, vem a cobrança do esgoto, vem a cobrança... Patrulhamento, ele está acabando de falar ali, Rebeca, que é um patrulhamento correto, arruamento correto, encascalhamento. Porém, foi um loteamento irregular. Tem rua lá de 2,20 metros de largura. Então, assim, da forma que foi criado, as pessoas não têm culpa. Culpa é quem pegou seu terreno, loteou desordenado, pegou o dinheiro e saiu fora. A prefeitura é responsável? Não é. Mas... o que acontece é que os prefeitos, entra prefeito, sai prefeito, e não toma o rumo certo. Fiscalizar em torno de toda a cidade, inclusive a zona rural.
Porque a gente vai distribuir água aí na zona rural, tem vários lugares que não passam pipa. Não passam pipa. Porque tem uma cerca aqui, outra cerca aqui, 4 metros de largura. Então, gente, devemos organizar, ter consciência. Porque senão amanhã, aí quando fala que virou um aglomerado de pessoas amontoado, as pessoas não gostam. Mas a realidade é essa, tem que ter projeto, tem que ter proposta de projeto, mesmo que entre em parceria com a prefeitura, às vezes o dono do loteamento valoriza seu terreno, cara. Vender um terreno por 4 mil, exemplo, sendo que você pode vender ele por 20, por 15, por 20, você comprar uma coisa organizada, onde tem água, onde tem luz, onde tem possibilidade, no mínimo, de chegar água e esgoto. Então, isso é visível aqui na nossa cidade. Nós temos que trabalhar muito em prol disso. O prefeito que está atual tem que pensar nisso, tem que colocar fiscalização em cima, não para coibir as pessoas, para nós ter uma cidade organizada. Isso é fato. Onde tem organização, você não vai ver lixo jogado para tudo quanto é lado. Tem lugar ali em alguns lugares que não tem como entrar o caminhão para coletar. Isso é um problema que vem causando transtornos. Espero em Deus, dê sabedoria ao prefeito, dê sabedoria aos coordenadores aí, para que nós possamos dar um rumo na nossa cidade. Por enquanto é isso aí, senhor presidente. Obrigado, eu acho que nós temos que correr atrás disso aí. Palavra a vereadora Rebeca. Ô, nobre colega líder de governo, jamais eu estou aqui jogando uma responsabilidade que a culpa é do prefeito. Só que hoje, quem é o prefeito é ele. Jamais eu estou aqui para poder culpar ele. Só que assim, a situação hoje que está lá, o pessoal comprou, foi errado? Foi. Mas eles comprou, lá existe morador. Então a gente não pode virar as costas para eles, entendeu? Porque eles precisam, eles não podem viver de uma forma, porque é irregular, ele é o prefeito hoje, ele não pode ir lá e passar a máquina. Mas eu entendi, e jamais eu estou aqui julgando e culpando o prefeito, não. Mas hoje, quem é o prefeito é ele. E por isso eu estou fazendo essa indicação aqui a ele, pedindo a ele um socorro, para que enxergue esses moradores lá. Porque a situação deles lá é triste, é triste. E hoje eu estive com o prefeito e com o nosso presidente da Câmara Buguinha. E ele falou, o prefeito falou, o que ele puder, para poder correr e buscar, para poder resolver a situação lá, ele vai resolver. Mas você entendeu? Uma indicação minha, entendeu? Para poder estar solucionando a situação dos moradores lá, que não é justo o que eles estão vivendo lá hoje. Vou te passar, Zé. Essa situação é uma situação importante. Eu acho que a grande omissão hoje, Zé, é em relação à fiscalização. Principalmente do que se passou aí. Porque se o município, tanto a Câmara também, não entrar com essas medidas em função do verdadeiro responsável que tem que ser cobrado, é quem vende, infelizmente a responsabilidade só vai cair tanto para a Câmara e tanto para a Prefeitura. Porque sábado eu fui para Jaíba. Lá o loteamento bonitinho, com água, com luz, asfalto, tudo bacaninha. Só que nós hoje, a gente sabe a realidade difícil das pessoas aqui. Sabemos disso. E cabe a nós sensibilizar de acordo a reunião que nós tivemos lá. Inclusive um dos temas foi a questão do Bandeirantes, que é o antigo Seriema, que infelizmente nem rua o pessoal fez. Tem rua lá que dá 1 metro, 2 metros. Então, assim, são coisas que a gente, de fato, tem que sensibilizar nessa situação, porque lá tem famílias morando. Mas que a partir dos próximos que têm interesse de fazer loteamento nos seus bairros, nos seus terrenos, na zona rural, que faça pelo menos um loteamento decente, para que a gente não possa ter esse problema que hoje nós estamos enfrentando ali. Porque não é uma situação fácil de resolver. Além disso, na época foi assinada uma servidão para passar aquela torre de transmissão lá daquela linha de alta tensão, onde, pelo que a gente está sabendo, vai ter que ter uma conversa com a comunidade, porque é perigoso ter desapropriação de casas, de lote,
A gente tem que ter um diálogo com a comunidade, com a prefeitura, para ver qual o senso que a gente vai chegar com aquilo ali, porque não é realidade tão fácil de se resolver, não. Eu sei que é um processo ali complexo, porque a CEMIG ela não faz um projeto parcial, ela faz o processo completo. Então, mas a gente sabe dessa responsabilidade ali, e a Câmara está pronto para estar dialogando junto com a comunidade, junto com a prefeitura e junto com as pessoas para a gente chegar ali no entendimento comum para não perder tanto o projeto da abastecimento de água e nem o projeto de energização ali do bairro. Com a palavra o vereador José de Horácio. Não, senhor presidente, eu entendi, foi a resposta aí, porque hora nenhuma eu falei que eu sou contra e que não tem que cuidar. Eu falei uma situação que está aí por esse motivo. É por esse motivo. Se lá todo mundo tivesse... Quantos anos estão ali? Eu fui no Ministério Público, mais Walter, também pedindo para colocar água, fizemos foto, um projeto bacana, não foi atendido. Ela entendeu que eu falei que não hora nenhuma estou falando isso aqui. Eu dei um exemplo de que nós estamos longe da realidade de ser o correto. Só isso. Nada mais. Que o prefeito que está aí, o que os que saiu deveria ter feito, que o que está aí tem que fazer, porque ele está sendo pago para isso. O povo votou, ele recebe, igual nós recebemos, para pedir, e ele para executar. Hora nenhuma eu falei que a senhora está errada, a senhora está corretíssima. Tem que pedir, tem que solicitar, tem que fazer para o povo. Quem vendeu para o povo fez errado. Simplesmente está errado quem vendeu. Só isso que eu estou falando. Nada mais. Eu acho que tem que cuidar no geral. O prefeito é para cuidar no contexto geral, atender bem, tendo recurso fazer, não encascalhar, colocar água, colocar luz, calçar, dar dignidade àquele povo. É isso que o prefeito tem que fazer. Parte, presidente. Com a palavra o vereador Heré. Sabe, vereadora, eu acho que naquele local ele falta muita coisa. Sabe, eu acho que o cascalhamento é importante, mas eu acho que é o mínimo. Sabe, quando a gente fala de dignidade humana, e você pensar, né, que as pessoas não têm minimamente, né, a condição de uma água decente, sabe, chegando nas torneiras, energia, né, precisa fazer um gato, para que a energia chegue na casa dessas pessoas. E assim, se a gente for pensar, né, quando a gente chega na casa da gente, aí você chega lá, você liga um ventilador, tem o risco de cair energia, você liga quem tem ar-condicionado liga um ar-condicionado, sem perigo de cair energia. E esse pessoal, eles não podem nem ligar minimamente uma geladeira, né, porque tem esse risco de queda, quando liga tudo ao mesmo tempo lá, a coisa cai, sabe? Eu acho que seria até injusto, né, a gente ficar aqui procurando culpado. Eu acho que não é o momento disso, né, foi A ou B ou C, né, eu concordo com o Zé. O prefeito hoje é Paulo, ele precisa se responsabilizar por aquilo. Não vejo em momento nenhum, né, ele correndo dessa responsabilidade. E iremos cobrar ele, sim, né, para que essa obra lá saia. Por quê? A gente não está falando lá de meia dúzia de família, né? A gente está falando de 300, 400 pessoas que residem naquele local. Então são pessoas que precisam também ter acesso, né, ao saneamento básico, né? São coisas mínimas, né? São coisas que estão aqui tão acessíveis a gente que mora numa região mais central. E assim, a gente acompanhou, né? Estivemos lá com o pessoal da Copasa, com o pessoal da CEMIG. E assim, hoje, infelizmente, né, a energia não é tão fácil. Né? Infelizmente, a energia não é tão fácil. Vai ter que ter um processo, né, bem provável que exista, viu, presidente, essa possibilidade muito real da desapropriação. Porque lá na faixa de servidão, né, eles exigem 11,5 metros e 11,5 metros para cada lado, dentro de uma faixa de servidão de segurança. E fora isso, eles exigem ainda, né, parece que é uma exigência, de que seja feito 2 faixas, 2 avenidas paralelas. E 2 faixas. Então, assim, se a gente for pegar, já tem uma casa lá com meio metro dentro da faixa de servidão. Aí vocês imaginam o tamanho do problema. Você imagina a gente ter que tirar uma pessoa de dentro da casa dela. Então, assim, o problema está lá. A gente não vai procurar culpado. Eu acho que essa não é a hora de procurar culpado.
é de tentar resolver, entender se está dentro das possibilidades de resolver, porque quem está lá precisa. Né? A pessoa que está lá, ela não quer saber de que forma que vai chegar. Ela quer saber que ela precisa. Né? A CEMIG também ela não está fazendo favor nenhum para ninguém. Né? Isso precisa ficar muito claro, porque é um investimento que isso, né, tem um retorno assim, brutal. É só pegar aí os valores da conta de água, de luz, né, mensal. Você vai ver que ela vai tirar aquele 1 milhão e pouco ali dentro de 2, 3 anos. Ela está com o dinheiro em caixa e depois é só lucro, é só festa para ela. Então, assim, a gente precisa pensar assim, né, de um modo diferente, a gente precisa regularizar o que está irregular, o que foi irregular e o que foi criado irregular, e não deixar que isso aconteça. Não deixar com que essas irregularidades no nosso município aconteça, que a máquina pública ela seja usada para fazer essas coisas assim, sabe, dar benefício, pensando mais na frente, pensando em política, e depois a gente cria um gargalo, a gente vai passar. Eu vou passar, os outros vereadores aqui vão passar, o prefeito vai, vem, volta e passa, e todo mundo passa, mas o município ele fica com responsabilidade enorme. Olha, você imagina aí 20 lotes que precisa ser, um exemplo, né, não estou falando que essa é a quantidade, você imagina o município ter que pagar, né, dispor de um valor de 20 lotes, uma casa, para chegar energia, para dar dignidade à vida das pessoas. Então, é mais nesse sentido, assim, eu acho que a gente precisa repensar, né, que tipo de política que a gente pensa, né, que tipo de política a gente quer. Eu acho que a gente vai amadurecer muito aqui durante a legislatura, porque quem precisa é o povo. A gente está, de certa forma, aí, sendo atendido aí pelas necessidades básicas. Aí. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Rebeca. Sim, nobre colega, em momento algum, eu falei aqui que o prefeito ele tem culpa. Ele não tem, ele está aí agora, muito recente. Entendeu? E hoje eu estive com ele muito preocupado com a situação, entendeu? Para resolver. E até parabenizo aqui o nobre colega Buguinha, que Buguinha está empenhado, correndo atrás, buscando, e você falou questão que é o mínimo. É o mínimo mesmo. Mas é o mínimo que eles estão precisando lá hoje. Porque sabe da parte burocrática? Estou respondendo o nobre colega vereador Heré. A parte burocrática, a gente... Sim, mas é o mínimo que está precisando, que não chegou lá para eles. Que não chegou para eles, você não está entendendo? Não chegou para eles lá. E eu vou falar, sim, a questão da energia, a questão da água chegar até eles lá, sim, eles merecem. Só que não é culpa do prefeito, jamais eu estou aqui desmerecendo o prefeito, não, que hoje eu estive com ele, Buguinho esteve com ele, a gente conversou com ele, ele também está empenhado nessa questão. E parabenizo, mais uma vez, o presidente da Câmara, Buguinha, porque ele está lá empenhado, buscando, cobrando, na luta. Entendeu? Então, assim, esse mínimo aí que você está falando, é dignidade que a gente tem que dar para eles lá. E até resolver a parte burocrática, que é da água e da energia, que eu não estou falando que ninguém está preocupado em relação a isso, não. Todo mundo está preocupado. Eu, como vereadora, você, nós 11 vereadores, estamos preocupados com isso. Mas é o mínimo que você está falando aí, que eles estão precisando lá. Que quando chove lá, ninguém entra lá. Entendeu? É só um pedido que eu estou fazendo ao prefeito, ao secretário de Obras e Transporte. Simplesmente isso. Com a Resposta, palavra, vereador Dimas, eu passo para você, porque Dimas já tem uns 20 minutos que pediu, e logo após eu passo para o senhor. Não, com a palavra o vereador Dimas Brasileiro. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público ali presente, meu amigo Jacques, meu amigo falhou, Márcio. Senhor presidente, nas considerações finais, eu vejo, nos debates, quando falamos aqui, sempre indicamos quebra-molas na nossa cidade, que nós também vimos em outras cidades, cidades até mais organizadas, e que nós temos feito várias indicações para quebra-mola.
Na administração passada, o que o Alberto disse, fizemos várias indicações. Poucos foram aprovados. Nós sabemos que nós somos cobrados pelo povo. Somos votados pelo nosso povo, E nós temos, sim, que acatar as opiniões, Elton Augusto, de cada cidadão do nosso município. Sim, necessário os quebra-molas na porta, nos portões das creches, das escolas, porque a gente vê hoje o excesso de velocidade de veículos, que motos, de carros, caminhões, e que do portão de uma escola, nós vemos a quantidade, senhor presidente, de crianças de 5 anos, crianças de 7 anos, jovens de 15 anos, e às vezes não tem nem assim, aquela cautela que nós temos maturidade no trânsito, e que às vezes as crianças não têm. E que às vezes motoristas que estão ali naqueles veículos, motoqueiros, e que não está nem aí para uma responsabilidade à vida de uma criança. E que sim, temos cobrado, vamos cobrar mais quebra-molas na nossa cidade. Nós temos que cobrar dos senhores prefeitos que vão passar mais por essa cidade. Não que o prefeito atual, que ele tem que acatar e concluir o Elton Augusto. Dentro de 4 anos, todas as indicações dessa casa, vereador Alberto. Porque não há possibilidade que nós temos cobrados de 2008 a 2025, senhor presidente, muitas indicações. Não é que às vezes assim, não estou aqui para incriminá-las. Prefeitos que passaram, prefeito atual, Zé de Horácio. Que cada um que passou por Itacarambi, que administrou Itacarambi, o Elton, deixou os seus legados, deixou suas obras, deixou marcante a sua história, e que prefeito nenhum vai concluir 100% de Itacarambi, porque a demanda, ela não para. Itacarambi vai crescer a mais, a dia. Itacarambi, senhor presidente, vai construindo a cada momento, a cada hora. E o povo precisa sim de apoio, o nosso povo precisa sim de moradia. Quando nós falamos dos lotes, Zé Henrique, irregular, tudo bem, que não foi adequado. Lotes que não foram adequados, como eu vejo ali no povoado Pajeú. Mas, senhor presidente, eu deixo claro que aquele povo, eles não tinham condição e nem condições financeiras para comprar um lote, Rebeca, do município, vereador Alberto. Lotes que eles compraram a R$4.000, mas que pelo município era 30 mil, era 25 mil, era 18 mil, era 14 mil. Espaço, oportunidade que eles acharam para comprá-las e construir. Sabemos que é irregular, sim, sabemos que é irregular, vereador Heré. Mas as condições financeiras de cada pai de família do nosso município, eles não tinham condições nenhuma
de pagar os parcelamentos os lotes do nosso município, porque era acima dos salários do que eles ganhavam e do que eles ganham. Quando falamos em água, sim, nós temos que cobrar sim da Copasa. Nós temos, Elci, que cobrar sim dos nossos deputados que estão aqui nas nossas portas, já pedindo apoio. Que 2026, o Elton Augusto, Itacarambi, vai vir centenas de candidatos a deputado federal, a deputado estadual, senadores que já estão aí a quantos pleitos, deputados que já estão aí a quantos pleitos, federal, estadual, e que sim, nós temos que cobrar. O mais que nós cobrar é pouco para a demanda, atender a demanda do nosso município, do nosso povo, José Henrique. Quando fizemos os melhores projetos que está aí hoje, da extensão de água para as comunidades, Brejo de Santana, Pajeú e mais região, agora a ilha do Retiro, comunidade lá do Retiro, não é mais ilha, é comunidade do Retiro, não pode falar mais ilha, é comunidade do Retiro. A gente fica feliz, Otto Augusto, porque cada cidadão, hoje, ele contribui. Hoje uma sacolinha que nós compramos, vereador Alberto, no mercado, a nossa mercadoria, nós já pagamos o ICMS. A sacolinha da embalagem já é descontado o ICMS. De cada pessoa que gasta R$1, que gasta 1 centavo. Então, todos eles, cidadãos de bens, eles têm o direito, sim, senhor presidente, Rebeca, de receber água de qualidade, de receber estrada de qualidade, estrutura, de receber água potável igual a comunidade do Brejo de Santana. Vai receber sim água de qualidade da Copasa, porque é um projeto ótimo, um projeto que vai beneficiar centenas de famílias de Brejo, Pajeú, lá o Retiro, o Bom Retiro, e mais comunidades que tem que ser contemplado, que a Copasa tem sim que fazer extensões de rede dentro do nosso município, do perímetro urbano, porque são cidadãos de bens que têm a sua casa, a sua moradia, as extensões de energia, que sabemos, senhor presidente, que hoje é até uma burocracia quando falamos extensões de rede pela CEMIG, que hoje tem que entrar na justiça, vereador Zé Henrique, para atender a demanda do consumidor. Ele também é gente, são pessoas igual a nós, eles são contribuintes. É o fortalecimento da união, da nação. E por que ele não tem que ser beneficiado? Tem sim, porque hoje a prefeitura, o município, é uma fonte de arrecadação. O nosso município recebe as emendas dos nossos deputados, fundo de participação. Então, é o bom senso de cada prefeito, a parceria de cada prefeito com o nosso povo. É o entendimento de cada um, nós vereadores, saber cobrar, tem que buscar sim, fazer a melhoria na demanda do nosso povo, enxergar a dificuldade do nosso povo, Elci. Hoje eu vejo Fabião, parabéns Fabião, pela extensão de rede, extensão de calçamento, Rebeca. Quando eu vi a comunidade rural do Brejo de Santana, eu vi as pedras indo embora e lá não deixou uma pedra sequer
aquilo para nós foi uma desfeita de prefeitos que passaram, mas que lá foi esquecido e que hoje, graças a Deus, está pavimentado. Vai dar sequência sim na pavimentação com a graça de Deus. O projeto que foi iniciado, Zé Henrique, da água, está aí hoje, né, sendo concluído na comunidade do Brejo de Santana. Falta agora os hidrômetros, está concluindo em outras comunidades. É um prazer imenso. A nível começou, mas está aí na administração do Paulo Azevedo. Ele um dia vai sair, outro prefeito virá, vai continuar as obras de Itacarambi, que não pode parar. O nosso povo não vai parar de construir. Itacarambi não vai parar de crescer. E aí vem o quê? Vai crescer o agronegócio, o investimento, ampliar cada vez mais Itacarambi mais bonito. Isso é muito importante para nós. Todos os nossos vereadores têm destinado, com os nossos deputados, emendas para Itacarambi. Cada um de nós, quando sair desta casa, Elci, nós deixar um legado. O vereador Elci cuidou do Fabião, a vereadora Rebeca cuidou do Fabião, o vereador Alberto cuidou lá do Remanso, o vereador Elton Augusto, das algumas regiões, como eu vejo lá, na festa de Vaze Grande. Está de parabéns a sua festa, está de parabéns, fui bem recebido, graças a Deus, está de parabéns, né? Festas na vila eu não fui, né? Mas está de parabéns a vila. Então, Zé, Itacarambi tem que ter o melhor. Nós temos o melhor, não só eu quero para a nossa comunidade do Brejo de Santana, outras comunidades do nosso município, né? Vamos para o Brejo, vamos fazer festa boa no Brejo, festa Senhora Santana que vem aí. Quero apoio, quero todos vocês lá, junto com a gente, isso é importante. A parceria, é o que eu falo nessa casa. Nós temos que ter união, porque a união se faz a força, Elci. A união se traz o progresso. A união, minutos, presidente. A união se dá o fortalecimento da administração de quem seja, que se seja de um lado ou que de outro. Para nós acabou. Hoje nós temos que seguir uma caminhada de união, de força, de trabalho, de parceria para o crescimento de Itacarambi. Mas eu deixo aqui claro, Zé Henrique, o Elton Augusto, Elci, Heré, João Paulo, o seu presidente, Rebeca, o nosso nobre colega Alberto, é uma coisa que eu estou preocupado, que nós temos que cobrar e preocupar muito, é que está ultimando os espaços no cemitério Parque da Harmonia, está ultimando aqueles espaços e nós não estamos vendo, nós não estamos olhando, o povo acha que a gente está descuidando, que era para já ser realizado desde outros prefeitos que passaram, já era para ter, Zé Henrique. Então, você pode, eu estive lá hoje, os espaços lá estão ultimando. Como diz, é a vida. Não para de crescer, não para de nascer, não para de morrer. Isso faz parte da vida, do dia a dia. E nós temos que estar preparados para tudo, Zé Henrique. E eu vejo os espaços lá, está cada vez mais ultimando. Nós fazer um belo projeto e mandar um requerimento ao prefeito e arrumar áreas para se prevenir, porque a hora que ultimar, aí não é mais tempo, não é mais hora, porque o momento é aquele e tem que ser realizado. Então, as minhas palavras, senhor presidente. Agradeço o senhor pelo tempo e muito obrigado. Brasileiro. Presidente, só para responder. Um minuto, vereador Heré. É bem rápido, vai nem precisar de um minuto, não. Ô, vereador, eu acho que você teve um erro de interpretação. Quando a gente fala do mínimo, né, é para citar tudo que falta. Né? É quando o mínimo não chega a uma região. Né? Você talvez tenha tido um erro de interpretação, né, mas eu entendo, né, que nesse momento aí, às vezes a gente, né, escuta e vai escutando, é tanta coisa e aí acaba não tendo essa compreensão. Mas quando eu falo do mínimo é isso.
né? Falta o mínimo e está faltando tudo, né? Está faltando tudo. Está faltando calçamento, que é básico, está faltando luz, que é básico, está faltando energia, que é básico, né? E quando a gente fala de mínimo, é isso, né? É o mínimo que o Estado deveria levar para as pessoas, e nem o mínimo está tendo, né? Nem o mínimo de uma via digna para essas pessoas acessarem em época de chuva, né? Talvez você não tenha entendido, e em momento nenhum a gente te culpabilizou, né? E falou que você não deveria fazer indicação, né? Como o próprio brasileiro ali citou, é um dever do vereador, né? Tá aí dentro do regimento, é um direito que você tem, e contra direito a gente não tem argumento, né? Eu acho que quando é direito, né, a gente tem um regimento que está aí falando que a gente pode e não pode, e é um direito seu fazer isso, né? Eu acho que houve um erro de interpretação nesse sentido aí. Só para esclarecer, quando a gente fala de mínimo, é isso, que o mínimo o Estado não está garantindo. E isso é de muito tempo lá, né? Não é de hoje, não. Pelo prosseguimento, secretário. Indicação 114 e 115 do vereador Zé de Horácio, onde indica a necessidade de reformas e ampliação na ponte do canal da Fazenda Colorado, que liga a fazenda à comunidade de Vila Florentina. E também a necessidade de patrulhamento da estrada da Vila, assentamento dos Milagres e assentamento São Francisco. Vereador Zé de Horácio. Assentamento Nova Esperança. Tem São Francisco, mas não. Deixa para você justificar na próxima reunião. Então, você quer falar no final? Não, moço. É as duas últimas indicações aqui é a sua, da apresentação. Então tá bom. Vamos para as matérias das votações. Do prosseguimento, secretário. Primeira e segunda votação, para votação, apresentação do dia 26/5. Projeto de resolução número 13 de 2025, onde autoriza a doação de bens móveis e equipamentos para o Poder Executivo. Já lido na reunião anterior. Pessoal, essa aqui são os bens que a Câmara está doando para a Prefeitura. Eu só fiz uma alteração aqui, que eu tirei a máquina de datilografar e vai ficar arquivada aí. Mas o restante se encontra uma máquina de Xerox, 3 prateleiras de madeira de 2,40, um armário de aço Itatiaia 4 portas, 6 ventiladores de parede, uma bitorneira de 400 litros, uma tribuna de MDF, uma mesa de madeira, uma placa de metal de 8 metros, uma mesa de tampa de granito e 1.200 blocos de construção. Esses blocos, 800 blocos já foi pego já pela Prefeitura e tem mais alguns ali que eles vão acabar de completar. Aqui em anexo tá as fotos dos bens, aqui tá os blocos, aqui tá a placa da antiga Câmara, tribuna, tem uma máquina de Xerox ali, bitorneira, ventiladores e outros itens lá que as meninas vão anexar. Eu gostaria de pedir dispensa de interstício legal, justamente para a gente organizar já essa parte externa aí da Câmara. Como vota o vereador Alberto? Pode justificar, vereador Alberto, na votação. Senhor presidente, parabenizo o senhor pela iniciativa, mas eu quero ressaltar que está ficando de fora aí 2 metros, mais ou menos 2 metros de brita, que está aqui atrás também, que eu acho que tem que incluir aí. 2 metros de brita. Eu voto a favor, mas é bom estar incluindo esses 2 metros de brita que está aqui atrás. Isso a gente pode constar, né, doutora Vanessa, nos materiais recebidos, como material de construção, brita, areia. Isso poderia ser constado no ofício de recebimento dos itens? Então, vamos colocar na votação e já retificando esse acrescento aí das britas, viu? Só para os vereadores ficar cientes. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo?
A favor. Como voto o vereador José de Horácio. A favor, presidente. Como voto o vereador Juvenal. Vereadora Luísa. Vereadora Rebeca. A favor, senhor presidente. Vereador Heré. Presidente, eu só tenho um questionamento sobre a questão desses tijolos. Eu entendo, né, até perguntei para os colegas aqui, e eu entendo que é resto, né, da obra aí, da Câmara. É um resto da obra da Câmara? Sim. E aí, esse material ele foi pago pela Câmara ou... Foi pela Câmara. E aí lá não deveria, né, os restos, eles não deveriam ser devolvidos por... Não, isso aí é material permanente, né? Aí tem que fazer Aí um projeto conta- de resolução para devolver. Ah. Igual foi feito do carro, então está sendo feito desses agora. Então ele conta com material permanente. É material permanente. Ele é material permanente. E como o segundo pavimento a gente vai contratar a empresa, Aham. então não condiz a gente ficar com esses materiais aí. A contratação, então, desse material não foi feita pela Câmara, Qual material? dos tijolos. Foi. Só que é material permanente. Ah. E quando tem essa sobra, a gente tem que formalizar para o projeto de resolução para Sim. estar devolvendo para a prefeitura. Porque, na verdade, a Câmara não tem, não sei se é dotação jurídica, né? Porque tudo que sobra na Câmara tem que ser devolvido para a prefeitura. Entendeu? Então, todos esses materiais, eles estão sendo devolvidos, porque não é útil mais para a Câmara. Então, não justifica eu ficar ali criando bicho ali desse Mesmo No sendo corrido. material de construção. esse Eu material de entendo construção. como bens de utilização, a mesa, um carro. É só esse meu questionamento. Não. Você É porque, quer usar a palavra? É porque Se o Vanessa ele está pudesse entendendo esclarecer. uma coisa. Ele está achando que foi uma empresa que licitou, ganhou a obra e ela tem que comprar o material e executar a obra. Não foi assim. Foi a Câmara que executou a obra e comprou o material. O material sobrou, ela fez a doação para um bem público, que é a prefeitura. Tudo é feito um cálculo pelo engenheiro. Pode ser um valor a menor ou um valor a maior. Então sobrou esse material. Então, como sobra esse material, a gente tem que estar devolvendo para o respectivo dono, que é a prefeitura. Então o excedente ele não deveria ser entregue para a empresa que fez a licitação. Não foi empresa. Quem comprou todos os materiais foi a Câmara, porque as licitações foram fracionadas. A Câmara que comprou. Quando você faz um processo licitatório contratando a empresa já fornece mão de obra e material de construção. Vocês terceirizaram a empresa. No caso da Câmara não foi. terceirizada. A Câmara não foi terceirizada. A Câmara contratou a mão de obra própria. Aham. Se contratou a empresa que foi a material de construção para estar comprando esses materiais. O que teve foi essa sobra desse material e agora está sendo devolvido para a Câmara, à Prefeitura. Entendi. É porque vai ser contratada a empresa. Então vai ser uma licitação global. Mão de obra, material. Então não justifica a gente estar com esses materiais aí. Ô Vanessa, né, até para pedir um parecer mesmo de Vanessa, eu sei que não define a votação, mas nesse caso dos tijolos, você acha que é um material a ser devolvido, doutora? É mais a título de esclarecimento mesmo? Porque eu entendo que talvez seria bom um esclarecimento melhor. Sim. Boa noite a todos os membros presentes, a quem nos acompanha pelas redes sociais. Nesse caso, porque de fato, como se trata de material excedente, foi material adquirido por meio de processo licitatório que seria destinado para a construção da Câmara. Só que, de fato, houve um excedente desse material. Então, o correto seria, talvez, durante a execução, o quantitativo, tem que ver a questão de estimativa de quantitativo, né? E houve excedente com relação a esse material, porque como o fornecimento não foi parcelado, foi fornecimento integral, né? Certamente foram entregues a quantidade de tijolos que foi contratado necessário para a construção da obra. Foi concluída a construção, mas houve de fato esse excedente. Só que já houve o pagamento. Mas o recurso ele é proveniente do município. A Câmara ela tem esse repasse do município, né? Seria através do duodécimo? Ou não? Ou é de outra fonte isso? Fala a fonte, duodécimo ou de outra fonte? A fonte do recurso, do recebimento? Aham. Eu teria que verificar. Porque assim, eu entendo, né? Eu entendo o esclarecimento da doutora também. O excedente, ou você devolve ou você não paga o excedente. O meu entendimento sobre licitação é esse. Talvez eu esteja equivocado,
né? Eu estou aqui até porque eu não sei, é por isso que eu estou perguntando, né? Eu acho que cabe o esclarecimento, né? Talvez a gente dá uma olhada melhor nesse projeto, até para não incorrer em erro, né? Eu acho que a gente precisa cuidar para a gente não responder, né, solidariamente a isso aí. Nesse caso, porque vou confirmar no processo, mas acredito que o fornecimento não tenha sido parcelado. Foi fornecimento de todo o material que seria utilizado para a construção, né? Então, certamente já houve o pagamento pelo fornecimento do item que foi adquirido, né? Aí a forma correta, né, a essa altura de dar a destinação para esses excedentes, como o recurso é proveniente do município, seria devolver o material para o município. Tá. Poderia ser aproveitado aqui na Câmara também, né? Mas a pretensão Sim. é de o segundo pavimento ele será por empreitada, então não Sim. vai ter a destinação. Não, eu entendo, né? Eu entendi, porém eu continuo discordando. Né? Por que eu discordo? Porque é isso, o excedente ou você não paga ou você devolve. Essa é a minha opinião. Exatamente, material de construção. Mas eu entendo que o excedente precisa ser devolvido. A passo, presidente. Não é, Vanessa? Não seria isso, Vanessa? O excedente não deveria ser devolvido ou então não fazer o pagamento? Ou... É porque Como é que é, Vanessa? Nessa situação, se já houve a entrega, porque quando, certamente, na execução do projeto, o engenheiro ele já disponibiliza lá a planilha com os itens que serão adquiridos, com o quantitativo que vai ser destinado para a obra. Quando há o fornecimento, qual que é a conferência feita? O recebimento desse material. O recebimento está dentro do quantitativo que foi estimado, então já faz a liquidação e pagamento. Então, o material que já foi liquidado e pago para a destinação da obra. Né? Na execução é que gerou esse excedente. Então nessa situação, como a entrega não foi parcelada, você já não vê mais, não tem mais a forma de fazer a devolução do material para a empresa. Né? Sim. Então, porque nesse não foi caso parcelado o fornecimento. Então, nesse caso, a devolução é para se desfazer um problema. Pelo que a Vanessa falou, porque se não destinar... Não, Bruno, eu falo problema no sentido de quê? De que esse material está aqui, né, e não houve a destinação dele para a obra, né, porque a obra finalizou e não necessitou dele, e não tem para onde mandar. Esse é o meu entendimento sobre ele. Eu acho que não tem como você fazer um cálculo exato de óbvio. material de construção. Não, é questão óbvio. de bloco, É óbvio. brita. É óbvio. Porque assim, qual é a função da Câmara? Se Tim me entrega o material, eu tenho que conferir a nota, liquidar e pagar. Sim. O que está na licitação. Sim. Entendeu? Agora, a questão da devolução é justamente a gente está devolvendo para quem justamente é o dono, porque a Câmara não tem dotação jurídica. Para que a gente vai continuar com esse trem? A Prefeitura está precisando, então a gente está devolvendo para quem é o dono. Porque assim, se aqui sobra R$1, tem que devolver para a Prefeitura. Sim, eu entendo essa questão da devolução. Mas esse bem específico é que eu estou questionando. Os outros não, né? Até porque não tem uso aqui. Mas eu vou me abster, presidente, dessa... Como vota o vereador Tim? Voto a favor, senhor presidente. Então, como teve abstenção, vai ficar para a próxima votação. Pelo prosseguimento, secretário. Para a segunda e última votação, projeto de lei apresentado dia 19/5. Projeto de lei CM número 6, onde autoriza a conceder subvenção às entidades sociais e especifica dar outras providências. De autoria do vereador Heré. Aqui parecer tudo anexado, parecer favorável, com constitucionalidade do jurídico, comissões também, parecer tudo em anexo. Segunda e última votação, presidente. Projeto 19, da autoria do vereador Heré, das subvenções, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder a subvenção das entidades sociais específicas e das outras providências. Como vota o vereador Alberto? Eu voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro?
A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? Boa, senhor presidente. Como vota o vereador José Henrique? A favor. Vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Vereador autor do projeto Heré? Presidente. Como vota o vereador Tim? Presidente. Projeto aprovado. Pelo prosseguimento, secretário. Para a primeira votação, projeto de lei número 7, apresentado no dia 26/5, onde institui o programa de vacinação domiciliar para pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Itacarambi e da outras providências. Projeto apresentado. Parecer das comissões anexados, aprovados e com constitucionalidade favoráveis. Para a primeira votação. Como vota o vereador Alberto? Voto a favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas Brasileiro? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor, senhor presidente. Parabenizando pela autoria do projeto. Como vota o vereador José de Horácio? A favor. Como vota o vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Heré? A favor, presidente. Como vota o vereador Tim? Senhor presidente. Projeto em primeira votação aprovado. Presidente, esse projeto, eu acho que é um projeto que vai beneficiar, sim, a classe. Por isso eu gostaria de estar pedindo a dispensa de interstício nesse projeto. Todos os vereadores concordam com a dispensa de interstício legal do projeto número 7? Projeto aprovado em primeira e única votação com dispensa de interstício legal. Pelo prosseguimento, secretário. Projeto de lei número 8, CM 2025, institui o selo Empresa Amiga da Mulher às empresas que cumprirem metas de valorização da plena vivência da mulher no ambiente de trabalho. Projeto apresentado dia 26/5, de autoria do vereador Heré. Projeto número 8, para a primeira votação, que institui o selo de empresa amiga da mulher às empresas que cumprirem metas de valorização da plena vivência da mulher no ambiente de trabalho. Como vota o vereador Alberto? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Dimas? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Elci? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador João Paulo? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador José Henrique? A favor. Vereador Heré? Presidente, eu voto a favor e gostaria de pedir, né, para o Executivo para que repasse, né, esse projeto para o CRAS, para o CREAS, para toda a rede, né, de atenção do nosso município, né, tanto socioassistencial quanto de saúde, né, todos os órgãos que oferecem algum tipo de política voltada para a mulher no nosso município e que a gente consiga também sensibilizar todos os comerciantes, né, do nosso município para que tenham, né, a destinação dessas vagas aí para o público feminino, né, vítima de violência doméstica, e que a gente possa trabalhar também isso no âmbito municipal, né, que nos próximos concursos, que nos próximos processos seletivos seja disponibilizado também aí no escopo da lei, vem uma carta de apresentação, né, como deve funcionar. Eu já deixei isso bem delimitado, né, a gente teve o cuidado aí de escrever, para poder encaminhar aí para o serviço, para os setores responsáveis por esse tipo de trabalho, né, por esse tipo de política no nosso município. Muito obrigado. E a favor. Quero pedir perdão à vereadora Rebeca. Como vota a vereadora Rebeca? A favor, senhor presidente. Como vota o vereador Tim?
Senhor presidente. Projeto em primeira votação aprovado. Prosseguimento, secretário. Ficou as duas atas. Deu tempo de todos os vereadores estar olhando. A ata número 19, que foi apresentada e teve a retificação do erro da indicação, e a ata do dia 26 de maio. Ata em discussão. Atas aprovadas. Algum vereador? Vereador José de Horácio, logo após o vereador Tim. Senhor presidente, serei breve. Quero aqui parabenizar a festa ocorrida nesse final de semana da Vila Florentina, que foi, modéstia à parte falando, foi um sucesso só. Quero agradecer aquele povo dali que nos receberam muito bem, acolhedor. Foi uma festa tranquila, em paz. Agradecer à Polícia Militar que trabalhou intensamente lá, dando segurança. Agradecer à secretária Marília pela sua humildade, pelo seu comportamento, sua dedicação lá, de exercer a sua função lá, e aquilo que ela teve dúvida, ela buscou parceria com muita humildade, pediu opinião, e por isso eu tenho que enaltecer o trabalho dela e da equipe dela nesse final de semana. Nem só no final de semana que antecedeu, esses dias que antecederam a festa lá. Tenho que agradecer aqui a Secretaria de Obras e Transporte, no nome de Ricardo, que trouxe melhor as estradas, o setor de limpeza. Agradecer o pessoal que trabalhou na estrada, no coordenador de Pablo, fez um trabalho específico. Parabenizar todas as secretarias que colaboraram com a Marília. Foi uma festa que estava meio tenso, pelo motivo de ser a primeira, pela essa administração na comunidade de Vila Florentina. O pessoal entendeu o recado, o pessoal da cavalgada fez bonito lá também, e eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar por esse momento especial cedido ali ao pessoal da Vila Florentina. Agradecer o prefeito 2 vezes hoje e parabenizar ele por estar dedicando seu dia a dia nas comunidades rurais, em Itacarambi, pela atenção com as pessoas. E não deixaria aqui de parabenizar ele pela passagem do seu aniversário, que é hoje. Que Deus abençoe. E dizer à população de Itacarambi que Itacarambi está no rumo certo, contando aqui com a colaboração da Câmara de Itacarambi no contexto geral, desde o funcionário ao presidente, a todos aqui da casa, que eu sei que está dando um respaldo legal para todos os secretários, para toda a população. E dizer que nós estamos sempre à disposição. A Prefeitura está fazendo o máximo, com toda dificuldade, e torno a frisar aos meus amigos, colegas aqui, vereadores, que a melhor coisa do mundo é a parceria, para que as coisas funcionem no município. E hoje o prefeito Paulo Azevedo tem a honra de agradecer cada um dos vereadores aqui, que busca parceria, que busca emenda, que busca solucionar os problemas do município. Ele sempre fala comigo que vai estar à disposição de todos para fazer o melhor por Itacarambi. Então, senhor presidente, eu quero agradecer também, assim, da forma que você vem trabalhando aqui e dando esse respaldo a nós, vereadores. Quero
Já passei aqui com Dimas, é muito parecido o acesso que nós temos com você da época quando Dimas brasileiro foi presidente da Câmara e a gente tinha acesso e tem acesso, era muito transparente com as coisas. Quero aqui parabenizar por essas ações suas aí. E podem contar comigo. E falar mais uma vez ao pessoal de Marília, parabéns, que Deus abençoe e pode contar comigo. Eu sei que você com a sua humildade, me surpreendeu e positivamente. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço e Deus abençoe a todos. Agradeço, vereador, pelas palavras. Com a palavra, o vereador Tim. Senhor presidente, também queria agradecer à secretária Marília, também à prefeitura pelo apoio lá na comunidade de Vargem Grande, entendeu? Lá para os festejos lá de Bebê, Kelly, e todo mundo lá presente, a festa foi boa. E também agradecendo a Polícia Militar, o segurança, entendeu? A festa foi uma festa muito ótima e que o ano que vem trabalhar para fazer melhor, entendeu? E também agora, senhor presidente, queria falar aqui de 2 fatos que aconteceu em Itacanabi pelo SAMU. O SAMU teve uma menina que teve AVC hemorrágica e o SAMU fez descaso, Dimas. Marcaram para 9 horas da manhã, 9 horas da noite, saiu a vaga para Montes Claros, para a menina fazer a cirurgia. O SAMU só veio no outro dia, 9 horas da manhã. O maior descaso na cidade aí com a nossa população. Sábado aconteceu outro descaso. Um rapaz do SAMU saiu a vaga 7 horas da noite e o SAMU chegou a faixa de 00:30. Aí só chegou, olhou o paciente, voltou para trás. 3:30 da manhã, o paciente veio a óbito. Filho de Olimpim, lá do Brejo. Entendeu? Então, a gente tem uma providência sobre o SAMU, né? Sobre a van, que vem pegar o pessoal, que é... Como é que fala, Zé? Na ambulância não, é o SAMU que vem a Itemóvel. Queria aqui fazer um apelo para vocês, que nossas emendas impositivas, ver se nós conseguimos comprar um automóvel para Itacarambi. Porque tá feio o que está acontecendo. Já teve o óbito, a menina tem que fazer 2 cirurgias, entendeu? Sobre o AVC que ela teve, a hemorrágica, a menina da Vargem Grande também. Então as coisas que estão acontecendo no nosso município aí, então a gente tem que estar cobrando também, não sei como é que a gente faz para ir no SAMU, para fazer as cobranças, para ter mais agilidade, entendeu? Senão, hoje em Itacarambi, é o que mais está tendo infarto. AVC, entendeu? Então se a gente não tomar providência, nós vamos perder o nosso povo todo em Itacarambi. Então é isso aí, gente. Queria um apoio seus e ver se a nossa emenda positiva, se a gente consegue comprar uma outra imóvel para estar dando suporte à nossa saúde de Itacarambi. É só isso. Muito obrigado, presidente. Mas algum vereador deseja fazer o uso da palavra? O Bruno. A palavra do vereador Elci. Em relação a essa SAMU, não tem como a gente chamar o coordenador da SAMU, representantes aí, para estar vindo aqui explicar alguma coisa nessa questão, o que a gente pode melhorar no município, buscar parceria também com o prefeito, ou então a gente também até fazer uma audiência pública sobre isso. O que vocês acham se der juntar nós todos aí e correr atrás dessa situação? Questão do SAMU, vereadores, e o SAMU é a macro-região, se eu não me engano, é Montes Claros. É Montes Claros. Aí, eu acho que seria interessante sentar com o prefeito, que o município é consorciado, para estar levando essas demandas junto ao coordenador lá para ver o que pode ser feito para ser melhorado em relação ao SAMU. Porque, de fato, são algumas emergências recorrentes que vêm acontecendo no nosso município, principalmente pela demora da UTI móvel nesses casos mais específicos. Acho que seria interessante fazer uma comissão de vereadores junto com o prefeito municipal, porque, de fato, quem é consorciado é o município, o responsável é o executivo, para a gente estar levando essa demanda junto com o executivo para a coordenadoria geral do SAMU lá em Montes Claros. Eu acho que isso seria importante. Outra coisa que eu também queria abordar aqui, já é uma questão já de algum tempo e a gente vem passando e a gente não fala. Eu acho que não só Itacarambi, mas Missões, Manga e nós aqui, a gente tem que atentar para algumas situações que a gente não está percebendo. Em relação a algumas condicionantes que
que estão sendo tratadas fora do cenário do nosso município. Uma delas foi a questão para Cavernas Peroaçu conseguir o título nacional da Unesco. Aí agora está nesse entrave aí também da questão da BR-135. Então está tendo algumas tratativas, eu abro o olho dos prefeitos, tanto das câmaras de vereadores, para a gente estar buscando essas informações. Que condicionantes são essas? O que é que se envolve nessas condicionantes? Porque se fala muito, mas o que está acontecendo por trás lá, inclusive deputados envolvidos nessas condicionantes. Então o que está em jogo aqui é o desenvolvimento da nossa região. Inclusive, o deputado Paulo Guedes ele teve que se desdobrar na relação da Caverna Peroaçu, né, Alberto? Junto com a equipe, que de última hora estava o território total das cavernas, e de última hora, em vez de ser cavernas, transformou Quênio do Peroaçu, onde entrou só a questão do território das cavernas e se deixou o restante para lá. Quase que o município, a nossa região, fica de não disputar esse título tão importante para o turismo da nossa região. Então, eu quero aqui ressaltar para os vereadores, tem essas tratativas que estão acontecendo, e muitas da população do nosso município, de Itacanambi, Manga e São João das Missões, não está sabendo. Então, são situações que nos preocupam e que são situações que, de fato, dependem para a melhoria do desenvolvimento da nossa região. Então, são essas argumentações que eu queria colocar aqui, para a gente estar informando, principalmente os poderes executivos, os prefeitos, que depende de uma qualidade de uma estrada melhor, a população nossa, tem essas tratativas que estão acontecendo, e isso nos preocupa, de fato, com o desenvolvimento da região do norte de Minas. Algum vereador? Vereador Alberto. Senhor presidente, isso não só nos preocupa, mas também deixa a gente indignado. Eu mesmo fico indignado com uma situação dessa, com situações semelhantes a essa. Porque a BR-135 fica parecendo que é moeda de troca. Moeda de troca. Mesmo aconteceu também com o selo da Unesco, que quase a gente fica aí, ó, sem pleitear o selo, que sai o resultado no mês de julho, também porque estava sendo moeda de troca. Você entendeu? Então, assim, o exemplo está ali, aquela fazenda, a fazenda que era, isso, fazenda Elge. Você entendeu? Então, essas situações nós temos que ir mesmo, nós temos que irmos atrás para a gente poder saber o que está acontecendo mesmo. Tem que formar a comissão, nós temos que ir lá para resolver, para ver de perto. Porque não é brincadeira, não. Eu fico assim, analisando o turismo que Itacarambi e Januária poderia estar deixando de receber se não fosse essas cavernas aí do Peroaçu. Então isso é uma coisa que vem gente de outros países para visitar, para conhecer de perto e tudo. Então estava aí porque estava sendo moeda de troca. Nossa Senhora, isso a gente fica indignado. E eu queria aproveitar aqui e pedir o nobre colega Zé de Horácio, ele que faz parte da comissão de obra, ele que está ali no depósito também, dá uma atençãozinha especial ali naquela Água Viva, porque o que nós estamos recebendo de turista, entendeu? E o pessoal chega lá, é bom, está de parabéns ali a entrada da cidade, bem cuidado, está limpinho e tal, e queria que desse uma limpezinha lá, deixasse uma coisa bem bacana mesmo, porque os turistas tá vindo aqui direto. E também, quando eu pedi para poder ter com a indicação, para fazer também uma rampa lá de acesso também, que às vezes as pessoas, né, com corrimão de um lado e de outro, para poder, né, a escada lá ela está um pouco alta, de um degrau para o outro, alta, se pode estar diminuindo, entendeu? Porque vem também pessoas velhinhos também, as pessoas que não são pessoas mais jovens, mas pessoas mais de idade também.
Então era só isso que eu gostaria de fazer o pedido ao senhor e dizer, senhor presidente, que o senhor está de parabéns por ter abordado esse assunto. Muito obrigado pela parte. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente reunião e convido a todos para a próxima.